não tem como não falar de Real Madrid e Liverpool, né? Um reencontro, reedição da final da Champions League, e que chega com os times, assim, em momentos muito, muito diferentes, não são diferentes entre si, como momentos diferentes do que eles, obviamente, chegaram na final de uma Champions League. Você chega bem numa final de Champions League. Mas dá para falar assim, com bastante segurança que o Real Madrid chega melhor e chega como favorito, né? Eu acho que o Real Madrid chega melhor e chega como favorito, principalmente porque o Mundial acho que deu uma paz ao Real Madrid que o Real estava precisando, né? Saiu um pouco daquele ambiente conturbado de La Liga, principalmente para o Vinícius Júnior. O time, acho que foi campeão ali na marcha que precisava ser. E individualmente, hoje acho que tem peças vivendo melhores dias do que o Liverpool. Esse confronto, eu acho que ele já foi mais desequilibrado até. Quando teve o sorteio, para mim o Real era muito favorito. Eu fiz todos os jogos do Real na primeira fase e para mim, em algum momento, o Real estava jogando até mais do que o Real campeão da Champions, que era aquela coisa meio emocionante demais, né? Ganhava faltando 30 minutos para acabar, sofria todo o jogo. Na primeira fase, ali no primeiro semestre, eu acho que o Real estava muito bem, o Tchouaméni tinha encaixado muito bem, o time estava muito certinho. Mas aí tinha lesão de Benzema, uma série de fatores, o Kroos também estava irregular, e o Liverpool naquela inconstância. E aí acho que o Real foi piorando. O pós-Copa do Real, ele patinando, né? Sim. E aí eu acho que aproximou um pouco, mas eu acho que o Real chega melhor e é favorito. Ele já era favorito, ele segue favorito. Eu acho que um pouquinho menos, porque talvez a coisa tenha ficado mais próxima, mas ainda tem uma distância aí legal. O momento do Real, que é realmente um pouquinho mais difícil de definir mesmo, né? O do Liverpool tá mal, ponto, assim, não tem o que falar. Agora que conseguiu vencer o clássico contra o Everton, mas também não é grandes coisas com um time que está ameaçadíssimo de rebaixamento, né? Mas eu acho que um ponto que talvez seja a chave desse confronto, né? É isso que você falou dos momentos também individuais. Coletivamente, são dois times que têm uma base já de bastante tempo, né? Acho que a gente não vai ter tanto uma discrepância que nem, por exemplo, o Chelsea, que não né, que está tentando se adaptar, tentando construir um esquema de jogo, ou até mesmo o PSG e o Bayern, né? Que o Bayern já está prontinho, o PSG tenta achar um caminho. Mas se você olha, por exemplo, esse campinho aqui, eu não estou falando que essa vai ser a escalação, mas é provável que seja essa escalação baseada no que os dois times jogaram nos últimos jogos. O Liverpool, ele não tem grandes nomes daquela questão assim, que pô, mesmo quando o cara tá mal, ele vai bem, ele vai garantir alguma coisa. Você ter o Nunes, Gakpo, Fabinho, o próprio Henderson, o Bayacetic é um cara jovenzíssimo, são caras que precisariam estar numa melhor fase para jogar bem, ao contrário que, pô, Valverde, Benzema, Vini Júnior, Kroos, Modric, você pode confiar a qualquer momento, independentemente da fase, né? Não, sem dúvida. Eu acho que individualmente esses caras aí teriam que estar no talo para você encostar, porque coletivamente está muito claro que a engrenagem não está girando igual, né? Você em algum momento teve uma intensidade de transição, de marcação-pressão e tal, que hoje ela é diferente, ela é uma rotação abaixo. O Fabinho, ele não vive o seu pico já tem um tempo. A temporada passada do Fabinho foi maravilhosa, mas a virada essa temporada, a queda ela é vertiginosa, né? Eu acho que isso vale para todos da linha de defesa, acho que isso vale para o Alisson, né? O Courtois segue num alto nível. O Alisson, acho que hoje tem questões, né? Você tem, comparando o meio-campo, mesmo que não seja Tchouaméni, Modric e Kroos, porque eu acho que com o Tchouaméni... Pode ser que entre Camavinga. Com o Tchouaméni até dá para sustentar os dois ali, mas sem o Tchouaméni eu acho impossível. Hoje impossível. O Kroos fazendo o primeiro ali, para mim não funciona. Não dá. Mas tem uma outra possibilidade nessa escalação, que ela seria agressiva do Ancelotti, eu não duvido que aconteça, que é puxar o Valverde para o lugar do Kroos e colocar o Rodrigo nessa linha de frente. Isso pode acontecer. Lembrando também que o Ancelotti usou essa escalação que você está colocando aí, ela do meio para frente a escalação da final da Champions, né? Ele foi assim na final da Champions. Óbvio que não era o Tchouaméni, era o Casemiro, mas era Modric, Kroos, Valverde, Benzema, Vini. Então, assim, individualmente, o Valverde caiu de produção,
caiu. Acho que o pós-Copa dele não é igual ao antes da Copa, mas ele já voltou a jogar bem e fez um Já ótimo fez gol na Mundial. final, né? O Benzema, a presença dele na temporada é picotada, mas o gol por minuto dele continua lá em cima. Assim, o aproveitamento do Benzema ainda é bizarro. Isso sem contar que o Vinícius Júnior é monstruoso, assim, continua e explora justamente o lado mais frágil do Liverpool, muita coisa, né? Então, aí eu acho que tem um encaixe individual que você está mostrando muito pró-Real Madrid, pela fase individual e pela engrenagem coletiva também. E você falou do Rodrigo e do Vinícius Júnior, acho que uma questão que eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, é assim, o Rodrigo na última temporada, ele foi um cara que foi decisivo, foi quase, né, foi praticamente um talismã, e acho que era bastante justificável ele ficar no banco, para, né, você achar um equilíbrio da equipe. Mas agora, que abriu, de certa forma, uma vaga no meio de campo do meio-campista absoluto, porque saiu o Casemiro, né? Então o Valverde pode passar a jogar um pouquinho mais no meio de campo. Você acha que não está na hora do Rodrigo ter mais espaço, mais sequência para poder ter uma explosão como a que o Vinícius Júnior teve? Eu esperava que isso acontecesse nessa temporada. Na passada, ele, salvo engano, assim, eu posso errar um ou outro número aqui, mas ele foi 25 jogos titular, 24 reserva, tipo isso. Foi meio a meio. Ele era esse talismã aí, ele não tinha cara de titular e era usado quando precisava e foi ótimo. Nessa temporada eu falava, pronto, essa vai ser a temporada titular do Rodrigo. Os números realmente estão descolando. Ele já tem 21 jogos como titular e 10 como reserva. Então, você vê que a distância aumentou. Ele é mais vezes titular do que ele é reserva. Isso está acontecendo. Eu acho que muito disso porque o Benzema ficou muito tempo machucado. Eu tinha curiosidade de ver se o Benzema estivesse bem, como é que ia ser essa administração de minutos do Ancelotti. Mas a realidade é que ele tem 21 jogos como titular e 10 como reserva. Para mim, a tendência não é nem o fato do Rodrigo pedir passagem, porque eu acho que ele não engoliu, assim, ele não falou, esse lugar é meu e acabou. Sequência de gols, assistências, isso ia manter o Rodrigo no time na marra. Isso não aconteceu. Sim. Isso não aconteceu. Mas o que eu acho que vai acontecer é a recolocação do Valverde para o meio e a natural barração do Kroos. Eu acho que é o que vai acontecer. E talvez esse jogo as oitavas sejam determinantes nisso, né? Talvez seja até o plano a longo prazo. A gente tem falado, né, de vários clubes que tem um final, né, consegue ver um caminho. Talvez seja justamente esse o plano, né, de que o Modric tem sido cada vez menos titular absoluto, né? Tá também dividindo bastante. Talvez seja justamente esse o plano do Real Madrid, ou o plano do Ancelotti para eles estão para terminar contrato já, né? Também os dois, né? É bom lembrar que o ciclo está próximo de terminar. O Real ele não tem nenhum pudor em encerrar ciclos, mesmo ciclos de caras históricos, né? Então, eu acho que isso vai acontecer em algum momento, assim, sem dúvida. Então, qualquer coisa, tem um pouquinho só mais de calma, viu, Rodrigo? Calma que vai chegar lá a sua titularidade. O Renato Rocha, que é nosso editor-chefe aqui do site, ele está falando assim, o Valverde entrega mais capacidade de marcação do que o Rodrigo. Isso não possibilita ter Kroos e Modric e liberar mais o Vinícius Júnior e o Benzema? Eu acho que ele está propondo o Valverde como primeiro volante, né? De primeiro, eu acho que não. Eu acho que não, quando acho ele... Que tá fazendo os dois do jeito que tá. Né? Tchouaméni, Kroos... Até porque quando não joga o Tchouaméni, quem faz o primeiro é o Kroos, né? E eu acho muito abaixo. Eu acho que você perde muito do que o Kroos é de melhor. Mas a visão do Renato é a visão do Ancelotti na reta final da última Champions. Eu acho que ele já tem essa visão, faz muito sentido, só que ter o Kroos e Modric juntos, em qual nível? Não é o da temporada passada. Então tem que ver, tem que pesar tudo se vale a pena ou se não vale a pena. Eu acho que você ter o Valverde qual time não queria ter um cara que faz tudo quase no meio campo, né? Ele joga de qualquer coisa. E jogando absurdamente, eu gosto inclusive do Valverde jogando aberto pelo lado direito. A questão é que o Rodrigo e o Ancelotti, o Rodrigo se vê assim e o Ancelotti também, né? Nem aberto mais pela direita. É como um 10, como um ponta de lança. E aí você pode ter
Hoje você tem um meio-campo assim, né? Tchouaméni e 2 na frente. Se o Rodrigo for um ponta de lança, você pode ter um meio-campo contrário, com 2 caras por trás dele e ele como ponta de lança. Isso pode acontecer. Aí quem seriam esses caras? Tchouaméni, Valverde, Tchouaméni, Modric. Aí tem que ver qual é o desenho. Mas o Rodrigo ele foi muito usado na temporada de 10, né? Ele se vê assim, ele gosta de jogar assim. O Tite, inclusive, chegou a usá-lo assim na seleção brasileira. Sim. Ele caindo pela esquerda, não caindo pela esquerda como um ponta, né? Mas tendo essa liberdade para buscar um pouquinho mais a bola, virar o pé para dentro, ele se sente, parece muito confortável, né? De não só ser um ponta driblador, mas um cara de fato criativo, né? O Rodrigo originalmente, assim, na base, ele jogou no meio, mas ele era um cara do lado esquerdo. Aí o Sampaoli jogou ele pro lado direito. Que é onde ele acabou tendo mais espaço no Real Madrid, até porque o Vini alugou lá o lado esquerdo com toda a razão. E o Sampaoli foi o cara que fez essa migração. E toda vez eu lembro, cara, o Santos é muito louco, né? O Santos teve um dia desse, cara, não faz muito tempo. O Jair Ventura tinha na mão um ataque que era Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo. É doideira, né? E teve dificuldades. Futebol uma coisa doida. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!